Quero saber se você já parou para pensar qual é o principal fator que constrói inteligência. Aliás, qual é o principal fator que faz com que uma pessoa consiga mudar de vida assim, ó, em pouco tempo. Pouco tempo mesmo. Não vai nem sentir. Eu te digo qual é esse principal fator, com base nessa pergunta que o Lucas me mandou aí no WhatsApp, que foi o motivo pelo qual estou gravando esse vídeo. Professor, boa tarde. Teria como fazer um vídeo sobre como ser mais curioso ou direcionar as vontades para as coisas certas? Me interessei muito por esse tema depois da arte da aprovação. Não tem muitos vídeos sobre o assunto, talvez o senhor nunca tenha falado sobre isso. Vou mandar um forte abraço aí pro Lucas. E quero te fazer um convite a refletir um pouquinho sobre a sua própria curiosidade. É ou não é verdade que em determinado momento da sua vida você era curioso, você queria saber das coisas, mas você começou a perguntar para as pessoas e você começou a ver que aquilo era inconveniente, as pessoas não queriam responder às suas perguntas. E, aliás, algumas até riam da tua cara, diziam que você era burro porque você estava perguntando isso, aquilo. E aí o que que você fez? Prudentemente, você começou a se retrair, você começou a matar essa curiosidade, essa vontade de saber e passou a aceitar as respostas mais banais, mais fúteis, mais superficiais possíveis e arrota essas respostas com ar de autoridade, assim como toda a grande massa das pessoas fazem, porque não quer ser taxado de burro. Não é verdade que isso aconteceu? Isso acontece com a maior parte das pessoas. A maior parte das pessoas tem interesses, quando é jovem, quando é nova, principalmente quando é criança, tem interesse, tem dúvidas, tem curiosidades, e essas dúvidas elas vão sendo pouco a pouco afogadas, sufocadas pelas outras, né, seja pelos colegas de mesma idade que ficam rindo e fazendo piada das suas dúvidas, sejam pelos adultos que vão dizer pra você que é muito chato ter que ficar te respondendo, te mandando calar a boca. Você então entende o seguinte: "Ah, esse negócio de ter curiosidade é um problema, né, isso aqui vai me trazer problema", e você para, você vai matando esse comportamento em você. Eis a raiz da falta de inteligência, a falta de curiosidade. Aqui há uma relação direta, é um crescimento proporcional. Quando cresce a curiosidade, cresce a inteligência. Quando decresce a curiosidade, decresce a inteligência. Por que isso acontece? Porque para que você tenha conhecimento, para que você forme conhecimento em qualquer coisa que você queira, é necessária a exposição a várias fontes de informação, mas principalmente informação ordenada e que te chame a atenção. Informação que faça sentido para você. É só quando surge aquela dúvida na tua cabeça, uma certa dúvida assim de por que, que tal coisa é assim, e você começa a procurar e você encontra, né, um determinado fio da meada, você vai puxando aquele fio da meada e vai encontrando uma resposta que leva a outra resposta, que leva a outra resposta, que leva a outra resposta, e você forma um corpo de conhecimento, não sólido, não é um corpo de conhecimento profundo, mas você tem um princípio daquilo que os gregos chamavam de tambos, de espanto diante da realidade. Quando você começa a ver a correlação entre as informações, quando você começa a entender como as coisas conversam entre si. Quantas pessoas fazem isso aqui no Brasil? Pouquíssimas. Por isso, quantas pessoas conseguem de fato mudar de vida através de um desempenho intelectual? Pouquíssimas também. Tem um monte de gente que quer estudar para concurso, para vestibular e não entende o papel da curiosidade nisso. Ó, é só sentar a bunda na cadeira e estudar, é só ver a aula lá. Cara, se você assiste a aula e você não aprofunda aquilo depois, se a aula não desperta dúvidas, curiosidade na sua cabeça, que você vai depois pesquisar e você vai ler um livro sobre aquilo, você vai assistir filmes, principalmente naquelas matérias de humanas, né? Por exemplo, até no próprio direito, cara. Pega a Constituição brasileira, lê a Constituição simplesmente, não preenche aquilo de conteúdo imaginativo. Sabe o que vai acontecer? Você não vai entender nada, aquilo tudo é letra vazia, não tem sentido. Você não vai sair do lugar, você não vai conseguir acertar questões que contextualizem, né, a lei. Se for a tal da lei seca, né, a lei pura, assim, vem a lei, e tem lá o artigo, beleza, você vai acertar porque você decorou. Agora, se você precisar fazer algo a mais que isso, por exemplo, se você quer ser magistrado e você precisa fazer, né, você precisa redigir um caso, você não vai conseguir, filho. Você não vai sair do lugar. Você não vai sair do lugar. Né? Se você precisa escrever uma redação, você não vai saber o que fazer. É o show que aconteceu agora no Enem 2025, né? O Enem 2024, no caso, para 2025. Um monte de gente que antes estava tirando 900 e pouco, tirou 700 e tanto, porque o Enem começou a penalizar os modelos prontos de redação, os tais dos caveirões. Pronto. Aí a pessoa já não sabe mais o que escrever, porque na verdade ela não está escrevendo nada com nada. Ela só está cuspindo palavras que foram decoradas. Isso é o oposto de inteligência. Isso é aquela burrice, né, que se camufla de inteligência, que passa um verniz de cultura e fica fingindo que sabe alguma coisa que não sabe de verdade. Então, qual é o antídoto para a burrice? Como é que eu mudo de vida construindo inteligência? Como é que eu deixo de ser burro? Tem um monte de gente que reclama comigo, Matheus, pô, professor, eu quero deixar de ser burro, não sei o que, não sei o que lá. Filho, cultiva a curiosidade. Como é que eu cultivo a curiosidade? Leitura de livros, a busca pela informação na internet. Você tem hoje em dia até inteligência artificial para te ajudar com isso.
né? Um monte de coisa vai servir no cultivo da curiosidade, mas o principal não são as coisas que você faz, é a postura interior, é o grau de importância que você dá para essas dúvidas genuínas que surgem em você. Se você não vai tentar respondê-las, você não sai do lugar. Se você tenta respondê-las, se você tenta procurar resposta para elas, você começa a encontrar certos fios da meada e você vai ficando cada vez mais inteligente de formas que você não espera, né? Você começa a aprender coisas que antes você sequer imaginaria que eram possíveis. Beleza? Então tá aí a resposta para o Lucas. Espero que isso seja um chamado, uma convocação para que você finalmente comece a construir inteligência, né? Jogue fora essa postura acomodada de só receber uma respostinha superficial e aceitar. Beleza? Forte abraço para você, se inscreve aí no canal, fica com Deus.